Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Vamos então dar início a mais uma aula de Sociologia, né? E se tudo der certo, vai ser a última aula gravada, né? Se tudo der certo mesmo, vai ser a última aula gravada, né? Então vocês fiquem em casa na série, vocês não saiam à toa não, para não ter esparramar essa doença, né? Então, na aula de hoje eu pensei da gente fazer uma revisão. Só que eu achei uma revisão muito clichê, né? A última aula ser uma revisão, todo mundo faz isso. Então a gente vai fazer uma análise do que a gente aprendeu em Sociologia, tendo em vista uma temática atual, que eu queria ter trabalhado com vocês em sala, mais profundamente em ensino religioso, mas não deu, né? Tentei um pouco conjugar, né, os assuntos de ensino religioso com filosofia e com sociologia, né? Ora dava, ora não dava tão certo assim, mas a nossa temática mesmo, o eixo de ensino religioso teve que ser mudado, né? Então eu queria trazer para vocês hoje, nós discutimos muito sobre sobre a modernidade, a industrialização, a propaganda, as marcas, essas coisas todas. Eu queria meditar com vocês hoje sobre... Nossa, meditar com vocês, né? Até parece que a gente vai fazer uma sessão espiritual agora, a gente vai fazer uma oração, né? Minha mãe vai ler a Bíblia e a gente vai meditar. Então, a gente queria pensar com vocês um pouco sobre a modernidade que nós estudamos, mas a modernidade em ambientes de conflito. Se essa modernidade que nós estudamos realmente ela acontece de forma igual em todo o planeta, né? É óbvio que não acontece, né? Mas será como essa modernidade ela impacta esses ambientes de conflito? E qual ambiente de conflito que eu escolhi para a gente estudar? A faixa de Gaza, exatamente. Já que a gente estudou sobre Israel o ano passado e esse ano também, muito sobre esse ano, então onde que a gente vai estudar mais um pouco sociologia? Vamos pegar o exemplo da faixa de Gaza atualmente, né? Conflito entre Palestina e Israel, tá bom? Primeira coisa, eu criei um termo, não sei se existe esse termo, e eu ficaria muito feliz que eu tenha sido o primeiro cara a inventar esse termo, chamado modernidade relativa. Como assim relativa? A modernidade ela não impacta todos os seres humanos da mesma forma. Nós vimos que a principal característica da modernidade são duas, né? A utilização da tecnologia e da compra como bem-estar, como lazer. Será que em todo mundo isso acontece? As mesmas opções de lazer, de tecnologia, de shopping, de cinema, de produtos? Com certeza não. Então por isso eu nomeei de modernidade relativa. Relativa a pessoas, relativa ao poder aquisitivo e relativo também à situação política e econômica, né? Que nós vamos ver hoje. O que aconteceu com a criação do Estado de Israel, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso quando a gente voltar, se Deus quiser, eu vou conseguir falar com vocês sobre, no final, né, a gente acabou o estudo no final do Império Otomano, né, a gente não viu o que aconteceu depois lá, com aquela região lá do Oriente Médio, mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Então, com a criação do Estado de Israel, no meio da década do século passado, esse Estado ele foi se fortalecendo. E ele foi se fortalecendo, então ele foi oprimindo cada vez mais os palestinos, que já moravam lá. Lembra aqueles povos que foram chegando naquela região, que foram morando, né? Junto do lado dos judeus, depois os judeus foram saindo, foram sendo expulsos, então esse povo foi crescendo, né? Então ele foi oprimindo esses palestinos. Oprimindo mesmo, politicamente, perseguição, impedindo que comida e recursos cheguem onde eles estavam, né? Isso foi fazendo com que dentro dos palestinos fosse criando uma resistência, uma raiva dos israelenses, uma raiva do Estado de Israel. Surgindo Olha, eu vou colocar para fora da sala esse menino brincando aqui, ó. Minha mãe brincando com o trem, deixou o trem cair. Vou chamar a Luciana aqui, você vai ver. Então, foram criando entre os palestinos alguns grupos de resistência contra o Estado de Israel. Um principal que eu queria chamar a atenção nessa aula, vocês devem ter ouvido falar, que é o Hamas. O Hamas, então, é um grupo palestino que luta contra Israel. Hamas ele tem 3 pontos de atuação. Ele é um partido político, ele é um movimento de ajuda mesmo financeira aos palestinos, né, de ações e de proporcionar aquilo que os palestinos precisam, e também é um braço militar. Então até algumas nações consideram esse braço militar do Hamas como terrorista. Estados Unidos é óbvio, né? Porque tudo que é para combater muçulmano, os Estados Unidos está aí para isso, né? E Israel. Então o Hamas é um desses pontos. Mas por que Hamas surge? O Hamas surge como uma reação dos palestinos à opressão que Israel coloca sobre eles. Mata, oprime, faz as coisas sem sentido. Ah, a gente está sendo ameaçado, então expulsa, né? Então toda essa opressão, muitas vezes é justificada e muitas vezes injustificada, que Israel faz contra os palestinos, né? Então a gente tem que ver esses dois lados. Muitas vezes tem razão, mas muitas vezes não tem. É preciso analisar fato por fato, né? Essa aula não dá tempo. Então, tem-se o plano de criar um Estado palestino lá na faixa de Gaza, em que a Palestina também seja um país, Israel é um país, e que os palestinos tenham um país para eles.
mas tem algumas dificuldades. Primeiro, capital Jerusalém. Atualmente, Israel domina Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Os palestinos, eles também reivindicam esse território como deles, porque eles que estavam ocupando lá, Israel tomou de conta lá, né? Tomou de conta de lá. Então, a Jerusalém seria o quê? Seria a capital de qual país? Dividiríamos ela no meio como capital de um país, capital a outra metade capital do outro país? Então, essa briga por Jerusalém já é uma questão de como seria qual seria a capital desse estado, né? Atualmente, a capital de Israel não é Jerusalém, é Tel Aviv. Acho que é Tel Aviv, exatamente. Exatamente porque os outros países não querem reconhecer Israel, Jerusalém como capital de Israel, porque traria essa briga. Porque muita gente diz que Israel não tem direito sobre Jerusalém, que muitos povos brigam por Jerusalém, então seria injusto Israel ser o único dono de Jerusalém. Então, para não ter essa briga internacional, a maioria dos países não reconhece Jerusalém como capital de Israel. A capital de Israel é Tel Aviv, né? Só os Estados Unidos, eu acho que o Brasil ia reconhecer, eu espero que não reconheça, porque é uma tensão diplomática muito ruim para o país entrar no meio de uma briga dessa que todo mundo acha certo resolver primeiro para depois entrar no mérito dessa questão da capital, né? Então, depois, colono... essa briga sobre Jerusalém a gente já viu em sala de aula, né? Por que Jerusalém é tão disputada, né? Pelos judeus, pelos muçulmanos e pelos cristãos também, por tantos povos, né? Colonos israelenses. Lá, você tem dentro do território que nós chamamos Terra Santa, né? Que Israel tem uma parte que é ocupada território de Israel. Então, uma pequena faixa aqui, que é a faixa de Gaza, onde estão os palestinos, né? Mas grande parte aqui é ocupada por Israel. O que Israel está fazendo? Está mandando israelenses morar nessas partes aqui, mandando israelenses morar em partes que Israel não ocupava. Mas para que Israel está fazendo isso? Para depois reivindicar esse território como deles, porque lá tem povo deles. Então eles vão roubando cada vez mais territórios palestinos, mandando israelenses morar lá, para justificar que aquele território lá deve ser deles, porque tem israelenses morando lá, famílias trabalhando lá, então esse território agora é nosso. Então eles fazem isso para roubar mais ainda o território dos palestinos, né? Então essa é outra dificuldade para você criar um Estado palestino lá. E vamos chegar no que eu queria, né? A qualidade de vida, o impacto desses conflitos na modernidade, né? Na convivência social da modernidade nesses territórios. Nesses territórios, então, nós não temos uma modernidade como nós entendemos. Então, a modernidade lá é relativa. Você não vai ter muito poder de consumo aquisitivo para você ter o consumo como passatempo. Você não vai ter lá grandes shoppings, você não vai ter parque de diversões, né? Lazer para passear com seu smartphone. Então, até os produtos ofertados lá não são produtos top de linha como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, Estados Unidos, na Europa, que tem acesso a que esses produtos entrem. Para começar, para entrar alguma coisa lá, passa por Israel. Israel restringe o que ele quer ou não entrar, regula o que ele quer ou não que entre na faixa de Gaza. Então Israel ele domina aquilo ali, a água Israel domina. Todo serviço para entrar lá tem que passar pela autorização de Israel. Então muitas vezes essas pessoas lá padecem de fome, de falta de remédio, falta de gasolina, porque Israel não deixa entrar. Israel faz muitas vezes como reprimenda quando o Hamas faz algum ataque, ou às vezes a gente pensa até por maldade, né? Deixar as pessoas morrerem de fome ou de doença. Então Israel restringe muito isso, a entrada de coisa na Palestina, né? Deixa entrar sim, mas muitas outras coisas ele restringe, né? Então lá você vai ter um saneamento básico muito ruim, o que vai causar doenças. Lá você também vai ter uma restrição de água, tem poços lá que eles retiram água, mas se falta peça nesses motores, tem que entrar de fora. Aí Israel fica enrolando para deixar entrar essas peças lá e vai faltando água para o povo, né? Então itens alimentícios e também de saúde é regulado. Então lá tem, claro, tem partes piores e tem partes melhores dentro da faixa de Gaza, né? Mas onde é ruim de verdade, né? Você pensa até assim, nossa, eu estou no século XXI aqui mesmo, isso aqui é planeta Terra no século XXI, porque as pessoas vivem... Qual o sinal de modernidade que tem aqui? Cadê as indústrias? Cadê o divertimento, a felicidade em ir para um shopping? Não que isso seja uma felicidade absoluta, né? Mas comparado a outros países que têm essa possibilidade, né? As crianças brincando, cadê as possibilidades aqui dentro? É uma modernidade relativa, não atinge todos da mesma forma, tá bom? Então, vou mandar para vocês o conteúdo dessa aula, tá bom? Para vocês lerem e terem isso em mãos. Como atividade dessa aula, não vou passar atividade porque é a última aula, né? A não ser com mude de ideia, pode ser com mude de ideia, né? Ou então que alguém de vocês peça, né? No dia da aula, professor, passa atividades pra gente, o senhor esqueceu. Aí eu, nossa, é verdade, esqueci, vou passar. Então se eu esquecer, eu esqueci, né? Agora se eu lembrar até lá, quem sabe, né? Mas preste atenção e a gente vai conversando nessa aula, né? Durante essa aula sobre esses assuntos, tá certo?
Grande abraço, até mais.